Amigos da TV Recôncavo, do portal Infosage, eu me encontro aqui no Ministério Público, vou conversar com o promotor público, Dr. João Manuel, ele que é promotor de crime e patrimônio público, com relação a uma licitação de mais de 270 mil para combustível que foi feito na Câmara, bem maior do que os anos anteriores. O senhor tem conhecimento? O Ministério Público recebeu uma representação formulada pelo Observatório Social, aqui de Santo Antônio de Jesus. Então, o Observatório Social noticiou formalmente, representou formalmente ao Ministério Público, recebi o ofício na data de hoje, tive acesso ao ofício na data de hoje, o ofício que foi encaminhado pelo Observatório Social, e diante, inclusive, do acréscimo dos valores que foram licitados em relação ao ano passado, também vai ser instaurado um inquérito civil público para apurar a razoabilidade dos gastos que foram licitados e a justificativa para o incremento em relação ao ano anterior, porque a notícia também foi de que a representação do Observatório Social aqui de Santo Antônio de Jesus noticia não só uma suposta irrazoabilidade dos valores que foram licitados, como também um acréscimo em relação ao ano 2015. E se houve um acréscimo de monta, como consta da representação no ano 2015, o Ministério Público tem que apurar e vai apurar se há justificativa para esse acréscimo, especialmente porque nós estamos no ano eleitoral. Então, é um ano especial onde as precauções devem ser redobradas. Vamos apurar se há justificativa para o aumento, além da razoabilidade do valor em si, o Ministério Público vai apurar a justificativa para esse acréscimo, um acréscimo que foi noticiado, né? Ainda não foi possível checar se a informação ela procede desse acréscimo, mas se houve realmente o acréscimo da maneira como foi noticiado ou como foi representado, há que haver uma justificativa para esse acréscimo. E se tratando de ano eleitoral, né, com maior razão ainda, inclusive no intuito de coibir que os veículos e o combustível, por consequência, sejam utilizados de maneira indevida e irregular. Então, vai estar sob apuração não só a razoabilidade do gasto total, do gasto em si, que foi licitado, como também da justificativa para esse acréscimo do ano 2015 para o ano 2016. A gente tem conversado com o Observatório Social, eles falam também num comparativo que foi feito entre a Câmara de Valença, a Câmara de Feira de Santana. Feira de Santana, por exemplo, tem a metade dos carros que Santo Antônio tem. E o Observatório também observou, fazendo essa redundância, sobre a questão das diárias, de excesso de diárias, o que o promotor público tem a dizer a respeito disso. Bom, em relação ao comparativo de gasto de combustíveis de outras cidades, de outras câmaras municipais com a Câmara de Santo Antônio, realmente da representação consta um comparativo. Naturalmente que as esferas são independentes, os municípios eles não se vinculam em relação a isso, e as câmaras municipais, por óbvio, também não se vinculam, mas, apesar disso, apesar de não haver uma vinculação em relação à quantidade de combustível, à quantidade de veículos, naturalmente não há essa vinculação, mas não deixa esse comparativo, não deixa de servir de fundamento, inclusive para análise daquilo que eu já havia dito, da razoabilidade do valor que ele é licitado. A Câmara, através do seu presidente, ela tem a margem de discricionariedade para adquirir veículos, para a questão do combustível, tem essa margem de discricionariedade como qualquer chefe de executivo, como qualquer chefe de poder. Mas, naturalmente, que deve ser feita e vai ser feita uma análise da razoabilidade desses gastos. Há que haver uma justificativa para um gasto de tal monta e, especialmente, esse acréscimo que foi noticiado de um ano para o outro. E essa comparação com outras câmaras municipais, volto a dizer, a despeito de não haver uma veiculação entre as câmaras, já que se tratam de esferas e poderes independentes, né?
não deixa de servir, serve inclusive de parâmetro para análise da razoabilidade desse valor de gastos com combustível que foi licitado nesse ano de 2016. Então, esses comparativos que são feitos frente a outras câmaras municipais, como eu falei, não há vinculação entre as câmaras. No entanto, esse comparativo vai ser levado em conta e vai ajudar muito nessa análise da razoabilidade dos custos. Afinal, nós temos dados populacionais, dados de extensão geográfica, quantitativo de vereadores, são situações que são levadas em conta na análise daquilo que a gente chama de razoabilidade desses gastos. Então, na medida que o comparativo é feito com outros municípios de porte semelhante, como Valença, como Eunápolis, até uns com uma população muito acima, como Feira de Santana, naturalmente que esse comparativo serve de parâmetro, serve como mais um fundamento para análise da razoabilidade desses gastos que foram licitados. E aí falo de uma situação como na outra, tanto numa situação dos combustíveis como na situação das diárias. A razoabilidade dos gastos de combustível, se realmente ficar caracterizado que se trata aí se ficar caracterizada a razoabilidade dos gastos, seja no comparativo com outros municípios, seja por um acréscimo injustificado em relação ao que a própria Câmara licitou no ano passado, naturalmente, se não houver por parte da própria Câmara um entendimento de adequar a situação extrajudicialmente, vai restar ao Ministério Público também judicializar a questão e adotar a medida judicial cabível. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.